Bom dia a todos. Eu cumprimento a distinta plateia, cumprimento o professor Danilo Doneda, que nos deu uma excelente exposição, ele que é um grande especialista no assunto já há muito tempo, que trabalha com esse tema tão relevante. Eu agradeço o convite que me foi feito pela Defensoria Pública, por meio do Dr. Rodrigo, e aceitei com muito gosto uma carreira que é co-irmã da carreira a qual eu pertenci durante muito tempo, uma vez que fui procuradora do Estado de São Paulo. E também gostaria de cumprimentar a criação desse núcleo de defesa do consumidor dentro da Defensoria Pública, porque acho que por muito tempo se teve dúvida se seria pertinente, será que o assistido é um consumidor? É óbvio que é um consumidor. Eu tinha dito isso em várias palestras, é preciso pensar no assistido consumidor. E então vejo com muita alegria que se criou esse núcleo tão importante em defesa dos assistidos. Consumidores somos todos nós, não importa a classe social, a classe de renda. É preciso que todos nós tenhamos defesa, e principalmente aquele que é super vulnerável, não só do ponto de vista de informação, como também do ponto de vista econômico. O nosso tema é privacidade e proteção de dados pessoais na internet, embora os dados pessoais possam existir também fora da internet. A minha palestra vai analisar, em termos gerais, essa proteção de dados pessoais e também dos dados sensíveis, que são uma categoria diferenciada de dados pessoais. Nós todos sabemos que informação é poder e problemas de espionagem sempre existiram. Atualmente, nós vamos lembrar o caso mais recente, que é um caso que causou um grande impacto no mundo, que é do Edward Snowden. Também vamos lembrar o caso Wikileaks. Então, temos sempre o problema de espionagem, por quê? Informação é poder. E nós estamos já há algum tempo na era pós-moderna, que é uma era da técnica. Existem vários autores que trabalham com esse tema, a era da técnica. Por exemplo, Jeremy Rifkin, que é norte-americano, o filósofo alemão Hans Jonas, que fala muito, trabalha muito com técnica e responsabilidade, Norberto Bobbio, que trabalha com a quarta era dos direitos, que é a era da informação, da telecomunicação e a era da biomedicina. Nós podemos dizer que a nossa sociedade é uma sociedade da informação e da comunicação. Tecnologia e privacidade é um problema que nos preocupa faz tempo. E faz muito tempo que a pessoa é um conjunto de informações, formando praticamente um número. E faz muito tempo que a nossa privacidade é reduzida. Cada vez mais, a cada dia se inventa alguma coisa e não é só cruzamento de dados. Nós temos 3 círculos que dizem respeito à privacidade, lato sensu. O círculo maior é a vida privada, um círculo menor é a intimidade e um círculo menor ainda é o segredo. São as 3 esferas que são muito tratadas no direito alemão e no Brasil foram tratadas com muita propriedade na área penal pelo professor Paulo José da Costa Júnior em um livro clássico. O Estado de São Paulo se preocupa com privacidade de dados, registro de dados há muito tempo. Como eu lhes disse,
eu fui procuradora do Estado e logo na Constituinte, que deu origem à Constituição de 88, nós fizemos vários grupos de trabalho para estudar os novos direitos que entrariam na Constituição. E uma das nossas preocupações foi exatamente o cruzamento de dados. Eu quero citar aqui um livro pioneiro do professor José Afonso da Silva, conhecido por todos nós, também foi procurador do Estado, que é o livro sobre habeas data. E o professor citou uma obra referencial, que acho que é de 1986, 87, que é uma obra espanhola, Firmin Morales Prates, que se chama Privacy e Informática. A partir deste livro e da leitura do professor José Afonso da Silva, eu me interessei muito pelo tema, porque há muito que me interesso pelos direitos da personalidade. O Estado de São Paulo, aliás, tem duas leis que poucos conhecem. É uma lei do governo Montoro e outra lei do governo Quércia. As duas leis se preocupam com bancos de dados, que na época não eram ainda informatizados, mas se preocupa com um assunto fundamental, que é o relativo a dados sensíveis. Dados sensíveis são dados pessoais especiais, porque eles se referem às diretrizes políticas, à opção da pessoa, a sua diretriz política, político-partidária, filosófica, religiosa, sexual, de sindicalização e outras. Esses dados sensíveis, eles estão, inclusive, mencionados em convenções internacionais e na diretiva europeia e também em leis brasileiras. Esses dados não podem ser registrados, não podem ser informatizados, o que a nossa lei paulista, desse tempo que eu lhes disse, governo Montoro e governo Quércia, já anotou. Então, dados sensíveis não podem ser informatizados, em princípio, com poucas exceções. Nós temos já alguma proteção para esse direito à intimidade especial, que é considerado ou um direito autônomo ou, no meu modo de ver, é uma espécie do direito à identidade, que é a proteção de dados pessoais, é o cruzamento de dados. Então, no meu modo de ver, ele é realmente especial, mas não deixa de ser uma vertente do direito à intimidade ou privacidade. O Código Civil brasileiro já consagrou hoje o direito à intimidade, mas a questão já foi muito bem tratada anteriormente pela doutrina e pela jurisprudência. O Código de Bevilacqua traz um elenco muito grande de direitos da personalidade sem essa terminologia, mas não aludiu a direito à privacidade e à vida privada. O que não significa dizer que a doutrina brasileira não foi avançada nesse assunto. Foi. Nós sofremos uma grande influência da obra do italiano Adriano De Cupis, que é de 1950. Então, os nossos autores brasileiros passaram a se preocupar com direitos da personalidade desde então. Na nossa faculdade de Direito da USP, nós tivemos expoentes que trataram muito bem da teoria dos direitos da personalidade. Professor Antônio Chaves, Limonge França, Carlos Alberto Bittar, Walter Moraes, Fábio Maria de Matia, entre outros, os mais antigos. E nos mais... nos da atualidade, eu me incluo como discípula do professor Rubens Limonge França. Então, mas a jurisprudência já estava bastante avançada quanto à proteção da intimidade. Os direitos da personalidade não têm rol taxativo. Então, devemos sempre incluir algum
direito, ou que é supostamente novo, que é uma vertente de um direito que já existe, como é a proteção de dados pessoais, no meu modo de ver, uma vertente dos direitos da personalidade. Mas essa classificação não importa, mas que é direito da personalidade é. Disse que o direito à intimidade é estático, enquanto a proteção de dados pessoais e mais ainda dos sensíveis é dinâmica, porque se pensa na conexão, no intercâmbio. Então, essa é uma característica interessante. Nós já vimos na exposição anterior que a Constituição Federal protege a intimidade no artigo 5º, inciso 10º. Nós temos ainda outras leis que protegem não só a intimidade, como o cruzamento de dados, o registro de dados que dizem respeito à intimidade, ao perfil, às características de cada pessoa, seja ela consumidora ou não, porque muitas vezes a relação não é de consumo, vai ser uma relação civil. O Código de Defesa do Consumidor tem uma proteção adequada para bancos de dados, nos artigos 43 a 45, sendo o último artigo vetado, então 43 a 44, quanto a bancos de dados e cadastros de consumidores. Foi bem elaborado e existem também súmulas do STJ que completam essa proteção de consumidor e banco de dados. Nós ainda podemos lembrar a lei que disciplina o habeas data, que ingressou na Constituição de 1988. O habeas data quer dizer que tenhas os dados, que o interessado tenha os dados, que ele possa ter os dados, o acesso a esses dados e a possibilidade de corrigi-los e excluí-los. Por exemplo, tratando-se de banco de dados sensíveis, o pedido é para excluir, porque não se pode registrar, seja em banco digital ou em banco não digital, os dados sensíveis da pessoa. Não é possível que haja um cadastro com opção política, opção político-partidária, filosófica, religiosa, sexual, se é de sindicalização ou não, de militância política ou não. São dados sensíveis que não poderiam ser registrados. Então, a Lei 9.507, de 97, regula o direito de acesso a informações e disciplina também o rito processual do habeas data. É uma lei material e processual também. Depois nós temos a outra lei já mencionada do cadastro positivo, a lei que é a Lei 12.414 de 2011, também a Lei 12.527 de 2011, que garante o acesso a informações públicas, mas esse acesso a informações não é ilimitado, não é um direito absoluto. Sobre a lei de cadastro positivo, nós temos que enfatizar que depende do consentimento do retratado, da pessoa objeto dos dados. Embora o conteúdo seja positivo, que é para cadastrar positivamente um consumidor, nem sempre ele vai querer ser cadastrado assim, porque pode ser que ele não queira se dar a conhecer como um grande consumidor, uma pessoa que gasta muito. Então, se ele gasta muito, ele tem poder econômico. Será que em tempos tão inseguros nós temos que dar a conhecer que nós temos um dinheiro razoável, que é um chamariz para ladrões? Em tempos tão inseguros, eu, por exemplo, não quero entrar nesse cadastro positivo, a não ser que eu vá pedir um financiamento. Aí eu tenho interesse pessoal e determinado. Mas mesmo não estando no cadastro positivo, qualquer empresa tem acesso à informação
pelo serviço de dados, pelo Serasa, por outros, não é preciso estar no cadastro positivo. Quem está no cadastro positivo pode ter interesse ou não. Portanto, a lei permite que seja excluído. Não vamos pensar que a visão é sempre positiva, porque tem sempre o lado de segurança que não importa a nós dar a conhecer. Porque estamos num país, infelizmente, inseguro. Então, nós temos as nossas especificidades. Existe ainda uma lei super importante, que é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, o professor Danilo já a mencionou e mencionou com muita propriedade, que esta lei não foi concebida para regular a proteção de dados de consumidores e não consumidores, mas foi oportuno, porque realmente a internet é o meio mais eficaz para que haja um cruzamento indevido de dados. Nós sabemos disso. A lei não foi pensada para isso, foi pensada muito com base em liberdade de expressão, direito autoral. Depois direito autoral saiu da lei, porque a questão estava muito complexa, mas acho que entrou com propriedade aqui a proteção da privacidade, porque a internet é o veículo mais eficiente, mais eficaz para que haja violação de dados pessoais. Cada vez que eu uso a internet, eu sei que estou abrindo cada vez mais a minha privacidade. Nós podemos clicar em alguma publicidade, todo mundo já teve essa experiência. E depois nós vamos receber uma enxurrada de publicidade da mesma natureza. Se nós estivermos interessados em viajar, quero conhecer tal cidade, depois pode saber que vamos receber muita publicidade. Eu cliquei certa vez quando esperava meu primeiro neto em berço. Depois continuo recebendo até hoje publicidade de produto infantil. Até leio porque me interesso, mas também se não quisesse não tinha como. No fim de semana, cliquei para saber endereço de um hotel paulista onde eu queria almoçar. Agora eles me mandam todo dia. Aproveite a promoção do fim de semana. É tanto. Então, nós sabemos que nós não temos mais privacidade. E algo que me incomodou muito, até antes do habeas data, foi o fato de que nós recebemos publicidade em casa, impressa, de produtos que nós não pedimos. E nós sabemos muito bem que há venda de listas. Vocês já viram essa publicidade? Eu já vi em revista de uma famosa companhia de mídia impressa. Não há nenhum pudor em dizer, vendem-se listas. Listas de quê? De consumidores. Lista de nós, pessoas. Nós somos o objeto. E de vez em quando sai nas revistas, preencha essa pesquisa e concorra a um carro 0 quilômetro. Eu não preencho nada, porque eu sei que meu dado vai ser divulgado depois. Vocês podem ver como eles desvendam o perfil do consumidor, onde você mora, quantos dormitórios tem sua residência, quantos banheiros, tem jardim, quantos carros você tem. Somos nós, desvendamento do perfil do consumidor. Já fiz outros testes. Meu nome está errado nessa mesma empresa de revistas, porque eu sou assinante. Um dos meus nomes, que é comprido, está errado. Eu recebo um monte de publicidade com esse nome errado. Então, está me vendendo como consumidora. O cadastro de consumidores é um problema muito sério, seja ele pela internet ou seja ele fora da internet, embora hoje
o mundo esteja todo na internet. É um mundo globalizado, é um mundo que tem conexão para todos os lados. Faz muito tempo que nós não temos privacidade. Nós temos que nos cuidar e contra essa ingerência indevida na nossa privacidade. Nesta lei do Marco Civil da Internet, o artigo 3º estabelece como princípio, depois da liberdade de expressão, a comunicação e manifestação de pensamento, no número 2, proteção da privacidade, e no número 3, proteção de dados pessoais, agora tem uma vírgula na forma da lei. Lei especial nós não temos, mas nós temos outras leis que podem nos dar uma garantia. Nós não podemos dizer que nós estamos desprotegidos, porque os direitos da personalidade estão amparados tanto pela Constituição Federal como pelo Código Civil, pela doutrina e pela jurisprudência, que é bastante rica, porque não é só a lei que é forma de expressão do direito. O professor Danilo disse com razão que nós precisamos de uma lei. Sim, uma lei específica que seja debatida com a sociedade civil e que seja uma lei que realmente proteja a pessoa, seja ela um consumidor ou um não consumidor. Mas não significa que hoje nós não possamos defender a nossa privacidade, fora da internet, dentro da internet. Dentro da internet, a própria lei já nos garante essa proteção. No capítulo 2 do Marco Civil, ele é dedicado aos direitos e garantias dos usuários. Eu creio que é uma relação de consumo, uma relação entre o usuário e o provedor de conteúdo. No meu modo de ver, é relação de consumo. Então, o acesso à internet tem como garantia a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, pela lei, e sua proteção e indenização por dano material ou moral decorrente dessa violação, e inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações, bem como sigilo de suas comunicações privadas, armazenadas, salvo por ordem judicial. E também estou no artigo 7º, o não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registro de conexão e de acesso. E as informações claras e completas sobre a coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para determinadas finalidades, que a lei elenca, e sempre com um consentimento expresso e com a possibilidade de exclusão definitiva de dados pessoais. E essa garantia à privacidade é também enfatizada no artigo 8º, mas eu não me sinto segura só com um amparo hipotético da lei. Eu uso internet, aqui todo mundo usa, eu uso de vez em quando Facebook, procuro não devassar minha intimidade no Facebook, admiro quem faça isso e não confio na privacidade de dados. Desculpem, mas não confio. Então, nós sabemos que sabem muito da nossa vida e muitas vezes nós mesmos somos culpados desse devassamento da nossa privacidade. Quanto à responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, nós temos aqui um caminho claro no Marco Civil da Internet, que é responsabilidade civil subjetiva. Creio que o projeto de lei ainda não está muito bem resolvido quanto a isso, porque uma hora ele alude à responsabilidade objetiva, só em determinado caso, e depois ele silencia. Como responsabilidade civil objetiva não se presume,
ela tem que resultar claramente da lei, porque ela é onerosa à vítima. Então, onde não há essa expressão clara, a responsabilidade civil será subjetiva. O Marco Civil da Internet é uma lei bem direcionada, é uma lei séria, que tem bons propósitos, mas ela tem alguns problemas. E um dos problemas que eu acho que é a excessiva judicialização. Se nós tivermos qualquer problema com internet, podemos aplicar, invocar o Marco Civil, mas nós temos que ter uma ordem judicial específica, porque o Marco Civil, a lei, desprestigiou Notice and Takedown, que foi muito utilizado. Não é que ela afastou, nem proibiu, mas se nós tivermos problemas com violação de privacidade, nós vamos notificar o provedor de conteúdo, nós não vamos conseguir, se ele não estiver convencido, que seja feita essa retirada de conteúdo que prejudique a nossa privacidade, porque o artigo 19 é muito claro. Provedor somente será responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, ou também pelo cruzamento de dados indevido, se após ordem judicial específica o provedor não tomar providências. Então, não quer dizer que está proibido fazer o notice and takedown, a notificação e a retirada, mas a responsabilidade só é gerada depois da ordem específica. Então, felizmente, para nós, autoralistas, que trabalhamos com direito de autor, o direito de autor ficou fora. Então, nós podemos fazer esse notice and takedown sem que haja exigência específica de decisão judicial. A responsabilidade subsidiária também, no artigo 21, o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade nos casos em que haja cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado. Bom, acho que a lei é bem intencionada, mas não me sinto segura apenas porque existe essa lei que disciplina o Marco Civil da internet. Acho que ainda há muito por fazer e por isso é que nós temos que ter uma lei especial. Nós podemos nos inspirar em convenções e diretivas da União Europeia. Podemos utilizar como um caminho doutrinário para informar a lei que ainda nós não temos. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que é do Conselho da Europa, tem uma redação muito genérica que protege a vida familiar e a vida privada, mas ainda não chegou na proteção de dados. Isto é dado pela Diretiva 95/46. 95 é o ano, 46 é o número da diretiva, que é uma diretiva de 1995, de outubro. O artigo 8º é bem importante porque ele define o que são dados sensíveis. Os Estados-membros proibirão o tratamento de dados pessoais, tratamento nós já vimos que é o armazenamento, o trabalho com esses dados, que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, bem como o tratamento de dados relativos à saúde,
e a vida sexual. O assunto saúde merece um comentário à parte. Bom, e depois nós temos no artigo 28 o órgão de controle. Todos os países que já regulamentaram a proteção de dados pessoais têm um órgão de controle. Às vezes mais estatal, às vezes menos estatal e mais privado. Esse projeto de lei, o último de 2006, prevê também que vai haver um órgão de controle, está no artigo 46, acredito. Prevê. Este é um assunto que nos preocupa, porque se for muito estatal, realmente nos causa preocupação. Então, se for, vai haver a participação da sociedade civil, mas é pequeno. Então, varia muito a composição desse órgão de controle nos vários países, mas tem que haver. Eu quero lembrar também a Convenção do Conselho da Europa, número 108, que ela é para a proteção de indivíduos com respeito ao processamento automático de dados pessoais. Então, ela também trata dos dados sensíveis e considera que sejam os que revelem a origem racial, opiniões políticas, religiosas ou de outras crenças, bem como dados relativos à saúde. De novo, a saúde entra, ou a vida sexual, estabelecendo que eles não podem ser processados automaticamente, ao menos que leis nacionais estabeleçam garantias adequadas. E o mesmo se aplica a dados pessoais relativos a condenações criminais, que nessa Convenção Europeia é considerado dado sensível, diferente do projeto de 2016 brasileiro, que não alude a dados pessoais relativos a condenações criminais como dados sensíveis. Eu gostaria de trazer para vocês uma pesquisa que eu fiz quanto à saúde, uma preocupação do Conselho Regional de Medicina, o Paulista, que se refletiu em norma do Conselho Federal de Medicina. É o cruzamento de dados dos pacientes. Vocês já viram que essas convenções internacionais e a diretiva se preocupa com o assunto de saúde. É claro que sempre há uma exceção para as políticas públicas de saúde. E os dados não precisam ser identificados. Existe esta palavra nova que se chama anonimização. Então, uma palavra que eu não sei se é bom português. Vamos consultar os nossos bons dicionários para ver. Não se fala mais em anonimato, é anonimização, é tornar o dado não identificado. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo ficou muito preocupado com os convênios médicos particulares, que eles chamam de saúde suplementar, e a forma como impunham aos médicos para preencher os formulários. Então, o Conselho entendeu que tinha dado demais e que isso seria um perigo para o cruzamento de dados de pacientes. Então, vocês podem ver no site do Conselho Regional de Medicina o histórico da troca de informações em saúde suplementar. Se chama TISS. TISS. Que resultou hoje, depois dessa preocupação com excesso de dados, resultou na resolução 1976 de 2011, que alterou a anterior e proíbe por qualquer meio, aqui incluídos formulários eletrônicos criptografados, a colocação do diagnóstico codificado ou tempo de doenças no preenchimento das guias de TISS. E esse texto da resolução considera a falta ética grave
todo e qualquer tipo de constrangimento exercido sobre os médicos para forçá-los ao descumprimento desta resolução ou de qualquer outro preceito ético legal.